Notícias, tudo bem, meu povo? Beleza? Mais uma vez aqui para passar o resumão da lição bem rapidinho para você. Mas era uma vez o quê? O que era uma vez? Para mim, para passar uma lição rapidinha para todo mundo entender, era uma vez um invejoso. Sim, o diabo é um invejoso. Sim, eu fui no dicionário para ver o que era inveja. Inveja, meus irmãos, inveja é você querer o que é dos outros. Ou seja, o diabo queria o que é de Deus, a sua honra, a sua glória e o seu poder e o seu trono. O que é inveja? Inveja, meus irmãos, é um sentimento de inferioridade. Ele não está se sentindo inferior, queria até ser maior do que Deus. É o desgosto pela felicidade alheia. Meus irmãos, o diabo ficou infeliz com o posto de Jesus, que Jesus é o grande arcanjo Miguel, o Filho de Deus, o próprio Deus. Ele queria o lugar de Jesus, ele sentiu inveja disso. Ele sentiu cobiça no seu coração. Ele é cobiçoso. Diz que cobiça pode ser da riqueza, do brilho, né? Ou da prosperidade de alguém. Não foi o que o diabo sentiu? Então o diabo começou quebrando o 10º mandamento, que é não cobiçarás. Você está vendo, meus irmãos? O diabo então é um cobiçoso, é um invejoso. Ele começou quebrando o mandamento. Mas Tiago diz lá o seguinte, que quem tropeça num é culpado de todos na matemática de Deus. É assim, ó, 10 menos 1 igual a 0. Como é que funciona isso? Quer dizer que você quebra um e vai quebrando outros. Qual foi o outro mandamento que o diabo quebrou? Ora, não levantar falso testemunho. Lembra que ele já quebrou o mandamento de não cobiçar, não ter inveja de nada do que é dos outros? Nem um bem, nem carro, nem esposa, nem nada dos outros. Não se pode ter inveja. Não ser cobiçoso. E o outro foi não levantar falso testemunho. Lá no céu, ele levantou um falso testemunho. Ele disse que Deus não era um Deus justo, nem um Deus de amor. Falou que Deus não era bom com ele. Meus irmãos, o diabo quebrou um mandamento, quebrou outro, depois quebrou outro mandamento ainda. Não matarás. Aí tu fala assim, mas como é que ele matou alguém, Teol? Muito simples, meus irmãos. O diabo, quando ele pecou, quando ele inventou essas mentiras no céu, que levantar falso testemunho é mentir. O mandamento de não levantar falso testemunho é não mentir. Ele mentiu sobre o caráter de Deus. Ele foi cobiçoso e ele matou. Sabe quem foi que ele matou? Ele matou a terça parte dos anjos que ele trouxe com ele aqui para a terra. Perderam seu lugar no céu, perderam a eternidade. E diz que o lago de fogo e enxofre está preparado para o diabo e seus anjos. E quem matou mais, meus irmãos? Ele instigou Caim matar Abel. Por isso que diz, vós tendes por pai ao diabo. Por quê? Porque ele nunca se firmou na verdade. Diz que desde o princípio ele foi homicida e nunca se firmou na verdade, porque na verdade nele, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meus irmãos, ele começou a quebrar mandamentos. Ele não honrou a Deus, que é o pai dele. Isso tomou o nome de Deus em vão. Meus irmãos, ele saiu quebrando toda a lei e dizendo que a lei não era justa. Meus irmãos, o diabo era uma vez um invejoso, um mentiroso, um cobiçoso, um homicida, um assassino. Meus irmãos, ele queria aquilo que não era dele, aquilo que só pertence a Deus. Ele queria a adoração. E nós sabemos, meus irmãos, que nós só devemos adorar a Deus. O inimigo saiu quebrando os mandamentos e foi expulso do céu por causa disso. Foi dado chance para ele tentar mudar, mas ele não mudou. Nesse sábado, o que nós temos que mostrar para os nossos alunos é que o inimigo não tinha razão para quebrar os mandamentos. Sabe o que a Bíblia diz sobre a inveja? Que a inveja, ela seca os ossos, ela apodrece os ossos. Provérbios 14, verso 30. Ainda diz assim, o rancor, ele é cruel, a fúria, destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Provérbios 27, verso 4. E sobre o amor, Deus é amor. Porque diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é o quê? Deus é amor. Eu achei um verso interessante que diz assim, o amor é paciente. Lembra que Deus teve paciência com Lúcifer para ele tentar se arrepender? Não mudou, não se arrependeu, fez rebelião no céu e foi expulso. Diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso.
E logo depois continua assim, ó, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja e não orgulha. Ou seja, o diabo que é invejoso e orgulhoso. Ó, vem o ciúme, a inveja que nasce do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Tudo isso são sentimentos pecaminosos do diabo. E o diabo trouxe isso para a terra e, infelizmente, o ser humano cedeu à tentação, cedeu ao pecado. Nós sabemos que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas graças a Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Isso, o grande arcanjo Miguel, que é Jesus, que é Deus, um dia ele voltará nas nuvens do céu. Dará sua voz de arcanjo, sua voz poderosa, ressuscitem! E os que morreram em Cristo ressuscitarão com ele. E os que estiverem vivos encontrarão com Jesus nas altas nuvens, lá no céu, meus irmãos. Você já pensou esse encontro? Os ressuscitados, as pessoas renovadas, encontrando com Jesus, vivendo com ele no céu durante 1000 anos e voltando, meus irmãos. Sabe o que é isso, meus irmãos? Esse foi o preço que Jesus pagou. É o preço da salvação. É o preço da redenção. Por isso, meus irmãos, não deem em seu coração espaço para a inveja, para a mentira, para o pecado. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Espero ter ajudado vocês. Não sejam invejosos, não sejam mentirosos e não sejam homicidas, meus irmãos, porque quem mata mente, quem mente rouba, e foi isso que o diabo fez. Mas que nós possamos ficar com a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Espero ter ajudado vocês, mais uma vez, boa lição.